pardal aí. Ah, é lá? Fica quieto. Bom dia, pessoal. Tá fraquinho hoje. Ah, bom. Ah, esse agora tá começando a animar aí, tá começando a ficar bom esse negócio aí. É, tá todo mundo meio... Bom dia. Ah, tá bom. Bom dia, então. Agora senti firmeza, agora podemos começar. Tudo bem com vocês? Tenho uma notícia triste para dar para vocês hoje. Bem triste. Não vai ter costela hoje. Hoje não vai ter costela, infelizmente. Eu até pedi para fazer, mas o pessoal não quis fazer. Lá o Ronaldo está lá, ele está ali sentado, tranquilão, não quis fazer costela, não acordou às 4 da manhã. Tá tudo certo. Daqui a pouquinho nós vamos ver como é que foi a costela lá, pelo menos isso, o cheiro não ficou, mas as imagens vão estar mostrando. Bom dia, pessoal. Quem que está nos visitando hoje pela primeira vez? Opa, levanta aí um pouquinho. Aí, uma salva de palmas para os nossos amigos. Tem uns ali que são do Nordeste, dá para ver só pelo chapeuzinho ali. Esse vai ficar aqui, esse chapeuzinho, hein? Esse chapeuzinho vai ficar aqui. Não pode levar isso de volta não, dá azar. Muito bom ter vocês com a gente. A gente continua, né, nesse nosso café dos homens, o último sábado de cada mês. Então, que seja uma bênção esse café dos homens de hoje também. Eu queria então começar mostrando um vídeo que o Carlos, o pessoal da equipe dele lá montou. Eu vou pedir para o pessoal estar mostrando o vídeo aí para a gente entrar um pouquinho no clima lá da costela. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem,
Pessoal, vamos ficar de pé então, para o nosso tempinho de louvor, adorar o nosso Deus. Queria pedir para você fechar os teus olhos, vamos começar com uma oração. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos engrandecer o teu nome. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um aqui, te damos graças por esse tempo tão precioso de comunhão e de ouvir a tua palavra. Agora nós queremos te adorar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor. Com alegria. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade,
estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, E não há outro. mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Só o teu poder é eterno e ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás.
somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Graças te damos, Senhor, porque Tu és um Deus imutável, Tu és um Deus poderoso, que atua em nossas vidas, Pai. Mesmo que os dias não sejam bons, ainda assim Te adoraremos. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amamos estar na presença do Senhor, amamos cantar louvores ao Senhor. Receba toda a honra e toda a glória nessa manhã de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Bom dia, obrigado Henrique, obrigado equipe. É bom demais saber que a gente tem um Deus tremendo aí, que não muda e que não falha. Mais uma vez, nós temos o prazer de ter em nosso local aqui o pastor Francisco Vins, e queria fazer uma breve apresentação, não se faz necessário, né? Mas o pastor Francisco Vins, conhecido carinhosamente por alguns de nós aqui como Quinho, casado com a dona Edith, 3 filhos, Giba, Beth, que é a missionária aqui da nossa igreja, e a Ingrid, 3 netos. Foi professor de matemática e do Cefet por aproximadamente 30 anos, está certo? 20? Corrigindo, 20 anos. Pastoreou igrejas por aproximadamente 49 anos. Atualmente é o presidente da HCJB, e é com privilégio que nós temos como membro da nossa igreja. Pastor Francisco, por favor. Obrigado. Nem eu sabia tudo isso que você falou. O Google. Irmãos, é um prazer estar aqui. Preciso fazer uma correção, porque senão vou ter um problema na saída. Além de ter esses filhos e netos, eu tenho um genro e uma nora, e o genro está sentado aqui. Ele veio avaliar o trabalho do sogro. Então, se eu não falar, ele vai me cobrar na saída. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, a gente muitas vezes se sente tão pequeno numa hora dessa. E eu gostaria, Pai, que você, de uma forma ou de outra, viesse falar ao nosso coração. Primeiro ao meu, assim como você já tem falado todos esses dias, e depois também ao coração de todos esses queridos irmãos e amigos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam nos alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Princípios para uma boa comunicação no lar. Você está chata hoje, hein, mulher? De novo você me pergunta isso? Outra vez você quer dinheiro? Você não podia falar um pouco diferente? Por que tão ríspido assim? Eu fiquei me perguntando, há 55 anos atrás, faz tempo, quando eu comecei a namorar com a Edith, eu tratava ela do jeito que eu trato ela hoje?
Ela era tão querida, né? Tão legal. Eu aguentava todas as conversas dela. Eu achava tão bacana quando ela me contava as coisas. Daí hoje, de vez em quando, eu digo assim, ai, mulher, dá uma folga. É interessante como nós mudamos, né? Eu não sei se elas mudaram ou nós mudamos. Alguém mudou. E a palavra de Deus nos diz, e eu quero usar isso como texto básico em Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e daí vem a frase, tardio para se irar. Você fica bravo fácil com a tua esposa? Eu não sei. Não vamos entregar ninguém, não fique vermelho, não fique assim chateado, mas pergunte-se. E a maior ferramenta que nós, como seres humanos, temos em nossa vida é a comunicação. O que é comunicação? Eu fui no meu amigo Google e ele tem uma definição. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos, verbal, não verbal e mista, e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Complicado esse negócio. Pelo meu falar, eu posso fazer duas coisas. Eu posso matar a pessoa, ou eu posso dar vida à pessoa. Eu posso matar o meu relacionamento conjugal e familiar, ou eu posso construir algo maravilhoso através da comunicação. Me disseram que meu filho esteve aqui hoje, montou todo o som e foi embora. Eu não sei por quê. Mas não foi porque o pai ia falar, não. Eu tinha outros motivos. Graças a Deus, o nosso relacionamento é maravilhoso. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, 27. Quando que são gerados os conflitos no seu casamento? Eu quero falar primeiro para o nosso relacionamento com casais. Depois quero falar sobre filhos. Quando que nós criamos conflitos? Normalmente nas nossas conversas. Você com a tua amada esposa. Agora, se você não conversa, você não tem conflito. Ou talvez também tenha porque você não conversa. E eu queria falar sobre alguns 5 princípios importantes para uma boa comunicação. Primeiro, vai lá, irmão. Primeiro princípio. Precisamos aprender a ouvir mais com mais atenção. Combine com tua esposa que ela não deve vir conversar com você quando o meu Santos perde de 7-1 do Internacional. Não é um bom horário para ela daí vir. Por que você fez assim, irmão? Ô, Alvin, põe ordem na casa. Não é um bom horário esse para daí vir conversar. Principalmente conversas mais sérias. Eu já não vou falar nem do coxa, porque daí eu vou ofender alguns amigos meus, então para não ofendê-los, não vamos falar nisso. Precisamos entender que todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. Todos nós precisamos de alguém que nos ouça. Você vai ser sua esposa, alguém, mas você precisa ter. E por isso Tiago diz, eu preciso estar pronto para ouvir. E para ouvir eu tenho que sentar e ter tempo. Porque não se ouve assim na correria. Nós precisamos buscar agradar aquela pessoa que nós amamos. Quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem um grande valor e tem prioridade para nós. Meus colegas de trabalho podem ter muita prioridade. Meus
irmãos da igreja podem ter muita prioridade. Eu converso com prazer com eles e passo horas no telefone com eles. Eu tenho esse tempo para conversar com minha esposa. Eu tenho tempo para ouvi-la. E é interessante a palavra. A gente começa a estudar a Bíblia e daí você começa a descobrir algumas coisas dentro da Bíblia que eu também não sabia até essa semana, mas essa semana aprendi. A palavra que Tiago usa para pronto é a mesma palavra que táxi. Já pegou um táxi? Como é que funciona para você pegar um táxi? 33333333. Esse é o número de um deles. Você liga e dentro de poucos instantes o táxi está ali, na frente do seu portão, do seu escritório, e ele leva. Nós somos esse táxi para entender e atender a pessoa amada na nossa vida? Quando ela liga para você no teu trabalho e ela quer rapidinho conversar uma coisa, você diz assim, mulher, você pode esperar um pouco, agora não dá. Ou ela tem a prioridade na sua vida. Eu sei que tem momentos também que são mais complicados, mas eu preciso estar pronto para ouvir. Segundo lugar, eu preciso aprender a falar com mais amor. Depende muito como... Eu sou, assim, bem alemão, já vou dizer isso para vocês. E sou seco em algumas horas. E falo as coisas assim, direto para fora. E eu tive que aprender com minha esposa que o negócio não funciona assim. Daí eu falava e ouvia alguém em lágrimas. Eu dizia, ué, o que eu fiz de errado? Eu só falei. Ela disse para mim um dia, você não pode falar com um pouco mais de amor e carinho? E fui aprendendo na minha vida, conversar com a minha esposa. A maneira de dizer é tão importante quanto aquilo que você diz. Ah, mas eu só disse rapidinho. É, mas a maneira como você disse. Você pode dizer muitas coisas de uma forma amigável, você também pode dizer ela de uma forma áspera, machucando a pessoa que está ao seu lado. Tiago diz que nós devemos ser tardios para falar. Se não tomarmos cuidado, poderemos ferir com a nossa língua a pessoa que mais amamos. Eu queria que você hoje se conscientizasse de uma coisa. Que você tem uma pessoa que você ama. E não é seus filhos. Você ama a sua esposa mais do que seus filhos, porque os filhos vão tudo embora de casa. Aparecem uns caras lá, né, Vili, que levam as meninas bonitas embora de casa. Lá em casa também foi assim. Aparece um Zé da vida lá em casa, ele levou uma delas. Está aí, eu vou falar na cara dele. Simplesmente levou ela embora, e daí você precisa aprender a ter cuidado no que você diz. A palavra que Tiago usa para tardio é brades. Essa palavra é usada para descrever as pessoas que têm um raciocínio lerdo. Devemos pensar antes de falar. Devemos ser criteriosos na hora de emitir um juízo sobre as situações. Dificilmente, e eu acho que você ainda nunca se arrependeu de uma palavra que você não disse. Mas você já se arrependeu muitas vezes de palavras que você disse. E você diz assim, por que eu fui tão... E aí você diz o que você pensa. Porque eu fui tão... E podia ter ficado quieto. Podia ter esperado mais um pouco. Nós precisamos cuidar quando falamos apressadamente. Essa é uma virtude que eu preciso cuidar muito na minha vida. Eu falo fácil. Então eu preciso cuidar muito o que eu digo. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. Elogiar não quer dizer que você vai dar presente. Pode até trazer uma rosa, uma flor, um presentinho para casa. Mas quanto eu estou pronto a elogiar a pessoa ao meu lado?
Um ditado chinês diz que apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. E o que é fel? Humor muito amargo, rancor, ódio, mau humor e assim por diante. Eu pego mais moscas com uma gota de mel do que com tudo o restante. Ainda bem que não precisamos pegar moscas hoje. Temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. E Deus instituiu para isso a família. Ele instituiu a nossa família para que aquelas necessidades que você e eu temos sejam supridas dentro da nossa casa. E aprender a suprir as necessidades dentro de casa, muitas vezes são situações difíceis, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com sentimentos dentro de casa. Entender a pessoa que está ao seu lado, entender aquela que anda com você. Ser uma família que nós podemos nos ajudar uns aos outros. A sua família gosta de estar reunida? Eu não sei como é na sua casa. Eu sei como é na minha casa. A família gosta de estar reunida. Lá em casa, qualquer coisa é motivo de uma refeição junto outra vez. E não importa o que vai ter. O importante é estarmos juntos. E isso nós precisamos criar dentro da nossa casa. Criar, e quem cria isso é papai e mamãe. Eles criam um ambiente que os filhos vão querer estar juntos. E para criar esse ambiente, não é responsabilidade da nossa esposa. É responsabilidade nossa como sacerdote. A esposa talvez vai preparar o café, o almoço e a janta. Mas nós precisamos cuidar para que isso aconteça e para que tenhamos uma situação agradável. Devemos sempre de novo reafirmar nosso amor uns pelos outros dentro do lar. Com isso nós aliviamos muito as tensões e derramamos um bálsamo sobre a vida do outro. A gente acaba ficando econômico. Quando o pastor Vitor começou a namorar com a dona Helena, isso faz no milênio passado, ele dizia muitas vezes para ela, eu te amo. Eu não estava presente naquela época ainda. Mas ele dizia isso. Eu dizia muitas vezes para ela, eu te amo. Quantas vezes você diz hoje isso para ela? Você tem o costume de dar abraços? De mostrar carinho, de mostrar que você realmente a ama, de ela se sentir amada por você? Nós devemos ser generosos. E é interessante quando a gente lê a Bíblia, ela começa a dar alguns versículos que daí eu fiquei pensando assim, será que isso serve para mim? No livro de Cânticos diz assim, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. A sua esposa não tem defeito? Não fale. Sabe por que ela tem tantos defeitos? Porque você tem mais defeitos que ela. Ah, não, pastor, aí você me ofendeu. Paciência. Mas o problema é que nós só olhamos para ela e não olhamos para dentro de nós. E nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. O ponto, entretanto, é que quando amamos, concentramos-nos nas virtudes do outro e não nas falhas do outro. Você consegue se concentrar nas virtudes da sua querida amada esposa? Quanta coisa boa ela tem. Sabe por que nós precisamos fazer isso? Eu tenho muitas lutas com algumas coisas quando, como conselheiro, pastor conselheiro, você ouve certos homens tratar as suas esposas, e eu fico me perguntando daí depois, como é que esse homem chega de noite e diz para a sua esposa, nós podíamos fazer sexo agora ainda. E daí quando ele faz sexo, ele diz assim, ai querida, você é tão gostosa, você é tão boazuda, você é tão bonitona, você é
tão, e aí você tão, e cada vez mais tão. E ela talvez está te olhando dizendo assim, antes eu era chata, antes eu era briguenta, antes você disse isso para mim, disse aquilo para mim, agora você quer fazer sexo, daí eu sou a melhor mulher do mundo. Ela também é quando ela está limpando a casa, lavando a tua roupa, cozinhando, e assim por diante. Nós precisamos ter muito cuidado com as virtudes que nós vemos na nossa esposa. Em quarto lugar, precisamos aprender a perdoar com mais compaixão, diz Colossenses 3. Sofremos mais por causa de relacionamentos do que por causa de outros problemas. Quantas vezes você sai de casa e você diz assim, não vai dar certo. Há 2 semanas atrás, nós vínhamos vindo para o culto aqui para a igreja. E aí a Edith disse para mim assim, posso falar você dirigindo ou você gostaria de parar o carro para nós acertar uma coisa? Porque eu queria chegar na igreja e louvar a Deus. E você me disse uma coisa essa semana que me chateou e eu preciso conversar com você sobre isso. E aí nós íamos conversando. E nós precisamos nos perdoar constantemente. Não tem como. Eu sempre ensinei em toda a minha vida no curso de noivos uma frase. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Essa primeira frase é a mais complicada. Eu errei. Reconhecer que eu errei. Não que os outros erraram. Não que ela errou. Eu errei. E eu entender que eu preciso falar isso sempre de novo e pedir perdão. E o perdão ajusta feridas. Tem muita mulher doente por aí, porque talvez o marido não esteja entendendo. Ela não estou dizendo que toda doença vem disso, não. Mas tem muita pessoa doente porque o marido não entende ela. O marido não compreende ela. Ela tem problemas. Eu não sei quantos problemas a sua esposa tem, eu sei quantos a minha tem. Se você nos convidar para jantar na sua casa, minha mulher vai trazer a marmita dela junto. Porque ela não vai comer o que você vai oferecer. Por causa da saúde dela. Talvez você nunca notou isso, mas o Vili sabe disso quando nós fazemos estudo na casa dele. A Edith senta num canto e as mulheres todas comem e ela fica sentada lá porque já comeu em casa. Mas por causa disso, ela vai em todos os lugares comigo. Fomos num casamento semana passada, lá em Coronel Vivida, de um querido casal aqui da igreja, e queriam nos hospedar na casa de uma família, e eu disse para o pai do noivo assim, podemos nos hospedar num pequeno hotel? Por quê? Porque a Edith vai levar a marmita, e você abrir a marmita na casa de outros é desagradável. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Você só tem que ser sincero e entender a tua esposa. E cada uma delas tem um limite em algum lugar. E você entende o limite da tua esposa? Você entende as dificuldades que ela tem? Você compreende e você quer ajudá-la em todos os sentidos? Em quinto lugar, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus junto com a nossa esposa. E aí eu gostaria respirar fundo e te perguntar, você ora com a tua esposa todo dia? Você precisa disso. Você precisa orar com a sua esposa. Se você não o faz, é porque alguma coisa está errada entre vocês dois. Você precisa ter teu tempo sozinho com Deus? Sim. Você precisa ter a tua devocional? Sim. Você precisa ter o teu relacionamento com Deus sozinho? Sim. Porque você será salvo só você e não você e a tua esposa. Ela precisa estar preparada para isso também. Mas eu preciso aprender a ter intimidade espiritual com a minha esposa. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A maior necessidade que nós temos dentro da nossa casa é ter a presença de Deus dentro do lar.
E para isso nós precisamos ter a intimidade entre os dois. Eu sou muito grato pela esposa que Deus um dia me deu. Conto uma historinha rapidinho. Comecei a namorar com a Edith e tínhamos namorado assim uns 2 anos, nós namoramos 6 anos antes de casar. O meu pai dizia assim, você tem que primeiro poder sustentar a mulher, antes disso você não pode casar. E aí chego na casa da Edith, e aquela tradição que nem todos os casos hoje tem, mas antigamente tinha aquela mesinha de centro na sala, né? E na casa do meu sogro, para você namorar, era um pouco mais complicado, porque a porta que dava acesso à sala tinha vidro e a cortina era do lado de lá. Então, você nunca sabia se alguém estava olhando do lado de lá ou não. Então, você comporte o que você faz na sala. E aí, quando entrei na sala, eu vi a Bíblia da Edith deitada em cima da mesinha. E aí, quando nós começamos a conversar, ela disse assim, posso fazer uma sugestão? Eu disse, você pode fazer quantos você quiser. Eu coloquei a Bíblia hoje aqui. Nós podemos, todo domingo à noite, ler um texto bíblico, uma semana eu, uma semana você. E daí nós nos ajoelhamos aqui no sofá e oramos juntos. Eu não fui lá para orar. Eu fui lá para outras coisas. E aí, quando nós fomos casar, nós pedimos uma coisa para o pastor. Nós temos para o pastor, uns que são da comunidade menonita conheceram o pastor Williams. Ele nos casou. E nós pedimos para ele, quando o senhor for orar por nós, o senhor pode nos passar um microfone antes do senhor orar? E ele disse, por quê? Não, eu disse, essa vai ser a surpresa do casamento para o senhor. E aí, quando ele me passou o microfone, eu dei para a Edith, e a Edith começou a orar de joelhos na igreja. E daí ele nos abençoou. Fez silêncio, que nem aqui agora. Foi uma surpresa para todo mundo. E de lá para cá, nós temos isso como costume. Nós oramos juntos. Você ora junto? Você busca Deus junto? Você quer andar junto? Ah, mas eu faço, pastor, eu fico meia hora lendo a Bíblia, fico mais 40 minutos orando por dia, vou no monte, oro, vou não sei aonde, oro durante a semana, venho na reunião de oração, oro. Muito bem, parabéns por tudo que você fez. Mas você cuidou da sua esposa? E o pastor Vitor vai me permitir eu contar uma história dele. Eu trabalho com este senhor há 37 anos juntos. Eles foram para Quito, no Equador. Tinham 3 filhos, veio a 4ª logo depois disso. E o pastor Vitor participava, essa história ele contava abertamente na HJB, por isso que eu conto ela aqui. Ele participava de toda a reunião de pastores que tinha lá, de departamentos diferentes e tal, e um dia ele chega em casa, Dona Helena está chorando. E daí ela disse uma frase para ele, você parece que está no céu e eu estou indo para o inferno. Porque você todo dia está junto com as pessoas orando, e eu estou aqui sozinho. E daí ele tomou uma decisão. Daqui para frente nós vamos os dois. Quanto você cuida da intimidade espiritual da tua esposa? Precisamos ter muito cuidado com isso. E eu quero falar um pouco rapidinho sobre o relacionamento com nossos filhos. Nossos filhos nós precisamos ter, em primeiro lugar, tempo. Quanto tempo você tem? Ah, pastor, eu trabalho feito um escravo. Eu também. Eu casei, meu pai me disse assim, você tem 5 anos para pagar a sua casa, porque seu irmão vai casar e vai querer ter o dinheiro para fazer a dele, então me pague a casa em 5 anos. Eu dava só 84 horas de aula por semana. É uma matériazinha fácil, matemática, 2 vezes 2 é 4, então você não precisa se preparar muita aula. Sempre fica a mesma coisa. Mas quanto tempo eu tenho para eles? E eu buscava tempo todo dia para brincar com meus filhos, com as meninas de boneca, e com o Gilberto futebol. Por isso que o Gilberto nunca deu um bom jogador, porque ele não aprendeu com o pai. Mas nós temos tanta correria e nós não temos tempo para os nossos filhos. Você não precisa ter horas. Você precisa ter 5 minutos. Mas 5 minutos para aquela pessoa. Você sai com teu filho uma vez sozinho. Pega só tua filha ou só teu filho. Um só e diz para a mulher, vai ficar em casa, eu vou sair com meu filho hoje para ir comer um pastel, comer um cachorro quente, comer qualquer coisa na esquina e conversar com ele.
Há 3 semanas atrás, eu estava saindo aqui do café, o Gilberto me disse assim, pai, essa semana eu preciso conversar com você. Aonde nós vamos almoçar? E nós fomos. E foi uma conversa outra vez maravilhosa, só nós dois. Aí quando eu chego em casa, ele disse assim, o que ele queria? Foi uma conversa entre nós dois. Uma conversa entre nós dois. Ele queria conversar com o pai, se ele quisesse conversar com a mãe, ele tinha pedido para a mãe sair com ele. Ele queria conversar com o pai, era assunto entre nós dois. E é uma situação interessante isso, nós precisamos ter esse espaço para nossos filhos. O pastor Santareno nos contou quarta-feira aqui na reunião de oração a conversa que ele teve com o filho dele, que não vou entregar agora, essa deixa ele contar. Mas a conversa maravilhosa que ele teve com o filho dele. Aonde você tem ele quando você está sozinho? Muitas vezes em casa, muitas vezes não. Coloque-se no lugar, encontre um tempo. Segundo lugar, vai lá. Não apareceu. Estimule uma conversa aberta e de confiança. Assim que eles podem confiar em você. Principalmente se você tiver filhos adolescentes. Eles precisam poder contar. Aquela menininha bonita que você tem, ela precisa poder dizer para o pai, pai, estou apaixonado. Ah, não, filha, você só tem 14 anos. Mas eu estou apaixonada. Aí, quem é o rapaz? Não importa, pai, eu estou apaixonado. E qual é a conversa que você vai ter daí com ela? Daí o teu filho com 14, 15 anos diz assim, pai, eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu luto muito com masturbação. Você tem tempo para conversar com ele ou você só diz assim, filha, não pode, isso é pecado. Depende de quanto nós vamos estimular eles e conversar com eles. Nós precisamos conversar abertamente. Terceiro lugar, coloque-se no lugar dos seus filhos. Inverta a coisa, imagine que você é o filho e ele é o pai. E converse com ele. Eu estive 1 semana e meia atrás lá no Campo de Santana, na reunião de oração, eu estava com o Bob sanfoneiro, né? Um cearense lá, tocando gaita lá. E o que mais me chamou a atenção foi, depois de ter todo mundo feito a reunião de oração, estudo bíblico, eles tinham comido um risoto, depois disso todo mundo lá. Aí o pastor Brasil sentou no degrau com 2 homens que estavam lutando com drogas e álcool e olhou nos olhos dele assim, de igual para igual, na mesma altura. E eu pensei, quanto tempo ele vai ficar conversando com esses homens? E eu fiquei meia hora lá ainda com o Bob sanfoneiro, e ele não saía dali porque estava dando atenção, e aqueles homens depois disseram assim, não, ele é um pai para nós. Por isso nós conversamos com ele. Seu filho quer isso com você. Ele quer que você possa contribuir com os pontos dele. Ele vai chegar para você e dizer assim, pai, eu vou estudar medicina, na próxima semana ele vai fazer advocacia, e na próxima ele vai fazer engenharia. Ele vai trocar de ideia todo dia. Deixa ele falar. Deixa ele dizer. Comece a mostrar as possibilidades que ele tem. Invista em uma comunicação positiva. Brigas e xingamentos não levam a nada. Gritos, muito menos ainda. Seu filho precisa ter com você alguém que vai conversar. Sua filha precisa ter alguém que vai conversar de igual a igual. Vai poder colocar todos os seus anseios e suas necessidades diante de você. Enquanto você tem eles pequenininhos, você vai começar a educá-los, você vai dar as ordens, você vai mostrar para ele o caminho, mas ele chega numa idade que você vai ter que sentar e trocar ideia. E você vai ter que conversar. E quando você chegar nisso, você precisa valorizar alguns pontos positivos. Você precisa conhecer teu filho. Você conhece ele? Está todo dia lá em casa? Claro que conheço, mas você sabe o que está dentro do coração dele? Da tua filha, do teu filho? Você conversa com ele para saber o que acontece?
Há na nossa vida momentos que nem sempre são tão fáceis assim de conversar. Lá em casa brinca-se com uma história, né, Neto? O Gilberto sentava no cantinho, no banco lá. E nós queríamos que ele falasse, e ele não queria falar. E o que você daí faz? Deixa ele ficar quietinho. Depois ele falou. Mas naquela hora ele não queria falar. A filha mais velha um dia disse para mim, pai, com 14 anos, estou saindo de casa. Foi no quarto dela, fez a mala, hoje é missionária, que vocês conhecem, fez a mala, veio até na porta, eu abri a porta para ela e disse assim, filha, que Deus te abençoe. E fechei a porta. Que pai frio esse, né? 40 minutos depois, eu abri a porta, estava minha mãe com ela na frente da porta. E minha mãe disse assim, o que aconteceu? Eu disse, ela contou a história para você? Contou. Pois é, eu agora vou contar a minha versão para a senhora. Daí ela olhou para a filha e disse assim, então vai no teu quarto, guarda as tuas coisas e fica aqui em casa. Quando daí a esposa do neto, que chegou nessa idade, a mais nova, ela quis fazer mais ou menos a mesma coisa. Daí a Beth disse para ela assim, mas não seja burra como eu, não vá na casa da avó. Porque ela vai te trazer de volta. O melhor é você ficar aqui já, porque a avó vai te trazer de volta. E aonde você vai ficar diferente? Ou seja, comece a valorizar o que você tem. Você sabe como eles se comportam na escola? Você sabe quem são os colegas de seus filhos na escola? Você sabe com quem eles convivem na escola? Você sabe com quem eles estão assim meio de paquerinha na escola? Você sabe como eles tratam seus professores na escola? Eu estou fazendo um monte de perguntas hoje. Mas eu queria que você pensasse sobre isso, você conversasse com eles. Você criasse um bom ambiente. Em Curitiba existem milhares de cachorro-quente. Vai comer um cachorro-quente com ele. Eles gostam, esses adolescentes amam esse negócio. Eles querem ser populares. Eles querem ser famosos. Eles querem isso, eles querem aquilo. Daí eles veem o Neymar e eles todos querem ser o Neymar em alguma área da vida deles também. Não vão ser. Não vão ser Cristiano Ronaldo. Vão ser quem eles são. Como eles se comportam em shoppings, em festas, em lugares diferentes. Você sabe? Você sabe se eles estão começando a beber, usar cigarros, usando outras coisas? Ou você não conversa isso com eles? Converse com eles. E você nota quando isso acontece. Não esconda. Não deixe a coisa primeiro chegar num ponto que você não consegue mais resolver o problema. Tente resolvê-lo enquanto eles estão ali. Se eles estão bem, se estão felizes, ou se estão passando por alguma dificuldade, saiba disso. Enfim, saiba o que Deus quer de você. E quando você começa a ler Tiago, ele nos diz algumas coisas muito complicadas. E ele nos ensina algumas coisas que nós precisamos aprender a viver. Ele diz assim, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se em Cristo Jesus. Eu não tenho a família ideal. Não olhe para a minha família com ideal. Ela tem os mesmos problemas que você e eu tenho. Mas uma coisa nós aprendemos, a colocar isso diante do trono da graça de Deus. E você será feliz dentro do seu lar, quanto você colocar isso diante do trono da graça. E seja você o exemplo para eles. Seja você o exemplo de oração, seja você o exemplo de leitura bíblica, seja você o exemplo no tratar a sua esposa, seja você o exemplo no tratar seus filhos, e eles vão ver isto, e um dia eles dirão, quero ser como o papai foi. Que Deus os abençoe.
Muito obrigado, pastor Francisco. Muito legal, mais uma vez. Que bom que o Guto deu a dica, né? Para mim fica mais fácil o Quinho também, né? Mas sempre foi. Muito obrigado, tá? Eu vou aproveitar e pegar esse gancho. Hoje fazer uma prova aí. O pastor Francisco falou que ele tinha um texto base, certo? Qual é o texto base? Até aí estão indo bem. E agora? Não, eu quero que você fale o versículo, Tiago. Não, Tiago 1:19. Vou ajudar ali já dando um pedacinho. Sejam... Então vamos lá. Sejam... Aí sim, hein? Parabéns aí. Isso vocês sabem que é um dos objetivos do Cada Homem um Guerreiro, né? Daquele curso que a gente faz. A gente sempre procura memorizar versículos. Então, que a gente possa estar usando essa mensagem, usando esse versículo também para os nossos próximos dias, né? Muito obrigado mais uma vez, pastor, por esses ensinos, né? E relembrou tanta coisa, né? E mostrou também que o pastor é alemão, né? Então, é um pastor alemão, né? Então, tá tudo certo. Amanhã temos nossos cultos, 10 horas, 19 horas. Temos a inscrição do Cada Homem um Guerreiro, né? A gente já tem falado sobre isso agora para o próximo ano. Então, se você tem desejo de fazer o curso Cada Homem um Guerreiro, venha falar comigo depois ou durante aí os cultos. Pode falar comigo, a gente faz a tua inscrição e monta uma turma e começa um novo curso. O Ismael está me lembrando ali, nós temos, eu não sei quantos de vocês não têm uma Bíblia em casa. Às vezes acontecem, né, de nós temos visitantes ou mesmo pessoas que frequentam aqui, que não têm uma Bíblia e gostariam de ter uma Bíblia. O Ismael tem algumas Bíblias ali. Se você quiser, fica de pé ali, Ismael, não sei se todos te conhecem ali. Então, o Ismael tem uma Bíblia, pode pegar com ele, é um Novo Testamento, na realidade, né? E pode pegar com ele, e a partir de agora todos têm uma Bíblia em casa para estar estudando. Vamos nos levantar, vamos ter uma palavra de oração ainda. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Nós pedimos a Tua bênção sobre ele antes de começar e a gente vê que o Senhor nos abençoou e o Senhor está conosco aqui. Nós te pedimos agora também, nós somos tão fracos, Senhor, nós muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos, não conseguimos fazer aquilo que a gente se propõe aqui no sábado de manhã. E durante a semana a coisa começa a desandar e a gente acaba não fazendo aquilo que a gente se propôs. Eu queria te pedir, Senhor, faça com que a gente possa estabelecer realmente um contrato contigo essa semana, Pai, e que a gente possa colocar isso em prática, que a gente possa sair daqui com esse propósito e chegar aqui no próximo encontro de homens e possa dizer assim, puxa, eu consegui cumprir. Ou se a gente não conseguir, que o Senhor nos perdoe mais uma vez, Pai. Eu te peço que o Senhor possa estar com cada homem aqui. Eu vejo que tem 65 homens aqui hoje, Pai. Eu vejo 65 famílias aqui, esposas, filhos. Como é bonito isso, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem se colocado ao nosso lado no dia a dia e tem nos lembrado dessas coisas tão bonitas que o Senhor deixou na Bíblia para a gente. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço isso em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra do Guto aqui, uma palavra final. Querido, só lembrando então que o nosso café é gratuito, e aí a gente sugere quem pode e quem está disposto a fazer uma contribuição mínima de R$10, e para isso a gente tem algumas formas, e que tem aquela caixinha que está na mesa ali, tem a maquininha para passar o cartão, e o Rodrigo está projetando aí o Pix da igreja, que é o CNPJ, então, por favor,
Fiquem à vontade. Obrigado pela presença e tenham um bom final de semana. Deus abençoe.